Olá, boa tarde pessoal. Então, eu estava falando sobre a relação cérebro, mente e os hormônios sexuais e a gente parou para ver isso com relação às diferenças entre homens e mulheres. Então, eu estava falando na questão do estrógeno, que é o hormônio feminino por excelência, e as repercussões que as variações dele durante o mês têm sobre a psique e sobre o comportamento da mulher. E aí, as pesquisas sobre ele dizem o seguinte: as mulheres têm maior tendência a usar ambos os hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. E isso favorece nas mulheres uma flexibilidade de pensamento e favorece também que as mulheres consigam ver as situações de maneira mais ampla, enquanto que o cérebro masculino tende a usar mais o hemisfério esquerdo e, nessa medida, os homens focalizam mais uma solução lógica de problemas. Por exemplo, eu sei que uma das queixas entre homens e mulheres é: a mulher tá falando de uma série de questões, reclamando de uma série de questões. O homem tende a dar uma solução objetiva. Então sai do emprego. E muitas vezes não é o que ela quer, ela só quer ser ouvida. Enquanto o homem tende a buscar uma solução lógica e objetiva para aquilo que ela está falando. E isso tem a ver com os hemisférios utilizados preferencialmente por homens e mulheres. Na continuidade, eu vou falar do seguinte: o quanto as oscilações hormonais que ocorrem nas mulheres, por exemplo, do estrógeno, da progesterona e até da testosterona, o quanto essas oscilações hormonais têm consequências nas preferências sexuais das mulheres. Então, por exemplo, as pesquisas dizem que do primeiro ao quinto dia do ciclo menstrual, a maioria das mulheres não pensa em sexo, e se fosse pensar no companheiro que atrai, ela seria atraída por um homem de traços ditos femininos, menos rudes, um homem mais calmo. Já lá pelo 14º dia do ciclo menstrual, quando a testosterona está num nível mais alto, a escolha de um parceiro, a preferência sexual, se dirige a homens geralmente com traços ditos masculinos, mais brutos, mais rudes, homens altos e fortes. É óbvio que a questão da atração humana não envolve só a questão hormonal e cerebral, envolve questões familiares, os modelos de pai e mãe que a gente tem, portanto isso é psicológico, envolve questões ligadas às gerações da família, envolve os modelos culturais que a gente tem hoje em dia. Então, mas pensar a questão da influência dos hormônios sobre a psique feminina e seu comportamento nos ajuda a entender esse universo complexo que é a da atração entre seres humanos. Agora, pessoal, continuando a pensar essa relação cérebro, que é um órgão físico, mente, que se refere a processos abstratos, psicológicos, hormônios sexuais. Agora eu vou focar nos homens. Os homens também têm oscilações hormonais, mas não exatamente ligados aos dias do mês, mas ligados às horas do dia. Então, as pesquisas mostram que lá pelas 10 horas da manhã, a testosterona está em alta, e eles tendem a escolher mulheres com traços ditos mais femininos, mais delicados. E lá pelas 6 horas da tarde, quando haveria uma queda de uns 15% do nível de testosterona, os homens teriam uma preferência sexual ligada a mulheres com traços ditos masculinos, mais rudes, mais brutos. Então, a gente vai vendo o papel dos hormônios ao lado de inúmeros outros fatores, mas o papel dos hormônios na escolha do parceiro ou da parceira.
Agora eu vou continuar falando sobre a relação cérebro-mente e transtornos mentais. Cada vez mais na nossa época se fala sobre transtornos mentais como depressão, transtorno borderline, esquizofrenia, transtorno antissocial. E já que eu estou falando sobre as diferenças homem e mulher, eu queria enfocar as diferenças de transtornos mentais preferenciais em homens e mulheres. Então, por exemplo, as mulheres tendem a ter maiores níveis de depressão, de fobia, transtorno borderline, ansiedade, insônia, estresse pós-traumático, problemas alimentares e diminuição do desejo sexual. Já os homens tendem a apresentar maiores níveis de transtorno antissocial e de psicopatia. Os homens também, gente, tendem a ter maior dependência química, de álcool e de drogas. E uma coisa muito interessante culturalmente, os homens são educados para expressarem mais os seus impulsos agressivos, mas o homem também precisa aprender a lidar com esses impulsos agressivos de uma maneira construtiva para ele. Não se trata de abolir a agressividade masculina, mesmo porque ela é humana, ela não é só masculina, mas como a cultura permite mais que o homem expresse a sua agressividade, o homem tende a fazê-lo de maneira que é inadequada para ele e inadequada para quem está do lado. Então o homem também precisa aprender a poder expressar o sofrimento dele, que está por detrás da agressividade, mas expressar de uma maneira mais construtiva e que permita construir relações boas. Por sua vez, as mulheres precisam aprender a lidar com a tendência delas de ficarem, eu vou usar uma palavra grosseira, ruminando em cima de um problema, e encontrarem formas de expressar e de resolverem isso de maneira também mais criativa, que realmente resolva a situação.